Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CETECcast. Meu nome é Gilberto Strafati, vice-presidente do CETEC Consulting Group, e hoje eu vou ser o host, apresentador desse nosso podcast. Hoje eu estou muito feliz, muito orgulhoso, a gente está com um convidado super especial, que é o nosso presidente, o Márcio Abraham. Márcio, seja muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar aqui do nosso CETECcast. É a primeira vez que eu participo, então vai ser divertido. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem franca e focada em temas muito relevantes e significativos dentro da dinâmica e do mundo da excelência operacional. Maravilha, Márcio. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda é super desafiadora. É a primeira vez que você está vindo no CETECcast, então? Primeira vez. Legal. Eu já tinha sido convidado, na verdade, né? Realmente a questão da agenda é um tema, mas estamos aqui, vamos nos divertir. Muito bom, muito bom. A ideia é que a gente faça um bate-papo, né? A gente vai falar sobre os comportamentos e as principais evoluções do cenário da excelência operacional. Mas antes eu gostaria de pedir para a audiência não esquecer de curtir e compartilhar esse conteúdo. A gente tem colocado temas muito relevantes, não só no YouTube, mas na nossa newsletter. Então nos acompanhe nas redes sociais, com certeza você vai ter aí bastantes informações ao longo desses próximos meses, tá bom? Podemos começar o bate-papo? Bora! Muito bom. Márcio, primeiramente, eu participei de alguns bate-papos contigo e a gente tem discutido muito em congressos e eventos o papel da excelência operacional. E no Congresso Six Sigma do último ano, você comentou sobre a evolução do programa de excelência operacional ou da iniciativa de excelência operacional de boa para ótima, good to great. Fez uma referência ao Jim Collins. Num outro ano, você tinha até pedido para a gente escrever os desejos, né, para a gente imaginar, projetar para o futuro a área de melhoria contínua das nossas empresas. E antes você tinha falado que é necessário constância de propósito. Até você faz uma referência à mitologia. Esses três temas estão muito conectados, né, sobre a questão de resiliência, constância de propósito e evolução. Por que você tem trazido esses temas e qual que é a sua leitura sobre a sustentabilidade e evolução da excelência operacional? Esse questionamento é bem interessante e a gente pode falar bastante sobre isso, né? O primeiro ponto que eu acho que ele é muito relevante é com relação à perspectiva de futuro e cenários, né? Ok. Quando a gente olha para frente e fala assim, qual é o cenário próximo que a gente vai encontrar ou vai se deparar quando a gente fala de 1 ano, 2, 3 anos para frente? Uma certeza nós temos, Uhum. é de absoluta incerteza, né? É muito difícil de se prever, nesse mundo tão dinâmico, qual que vai ser um cenário adequado. E as empresas, elas estão desenvolvendo as suas estratégias, desenvolvendo e escolhendo seus caminhos para poder sobreviver e se destacar nesse cenário. Uhum. Nesse sentido, em uma das palestras, eu falei muito fortemente da questão da visão do longo prazo. Então, a provocação que a gente fez naquele momento foi que longo prazo, na verdade, hoje, você pode falar de 2 anos. Antigamente você falava, vamos fazer planejamento de longo prazo, de 5 a 10 anos. Uhum. Não dá para a gente pensar mais em 10 anos de horizonte quando a coisa ela é tão dinâmica e tão acelerada. Ok. Então, na verdade, hoje, longo prazo, a gente pode considerar 2 anos. E nós fizemos aí uma solicitação e uma reflexão para uma cápsula do tempo, para que ela seja aberta 2 anos depois daquele evento, né? Isso vai acontecer aí durante esse ano, mas foi essa a provocação. Nesse sentido, quando a gente fala de como as empresas têm que se preparar para encarar esse cenário, Uhum. existe algo que é indiscutível, na minha opinião. É a excelência operacional como estratégia fundamental de uma organização. Eu não consigo imaginar uma empresa que queira se destacar, que queira ser competitiva e que não tenha um foco efetivo e sustentável na excelência operacional, com o uso de metodologias, das ferramentas, mas acima de tudo, entendendo a excelência operacional como uma estratégia eficaz e duradoura dentro da sua dinâmica. E essa é uma das principais provocações que foram feitas durante esses eventos. Então, não há dúvida, e quando a gente trouxe o Jim Collins para a referência do Jim Collins para a palestra, né, para o workshop,
foi com o objetivo de justamente comparar empresas que são consideradas boas e empresas que são excelentes em termos de excelência operacional. E aí, quando você falou de mitologia, né, existe aquela lenda do Sísifo, que era, né, o rei de Corinto, né, Uhum. e ele era um dos humanos mais espertos e inteligentes da época. Inclusive chegou a enganar a morte 2 vezes, né? Uhum. Mas depois que não teve mais forma de enganar, né? Então ele, né, lidando com Ares e Zeus, que é um pouco difícil, Uhum. e ele foi destinado, no final das contas aí, né, no final da sua vida, a uma pena eterna de levar uma pedra morro acima, É o trabalho de Sísifo, né? que é o trabalho de Sísifo, e, né, quando você está levando a pedra, chega uma hora que a pedra fica pesada demais, e você faz com que o trabalho comece tudo de novo, porque a pedra rola para baixo, para o ponto de início, e você tem que sustentar de novo e levar a pedra morro acima. Muitas empresas têm a síndrome de Sísifo, que é justamente interromper um trabalho estruturado, bem feito, orientado, no meio do caminho e perder tudo aquilo que foi construído e trabalhado em termos de excelência operacional. Se você me perguntar, fala assim, poxa, mas quais são as causas? Por que as empresas vivem isso? Por vários motivos. Uhum. Um deles, que a gente entende, que é a mudança da liderança, mudança de foco. Muitas vezes a gente vê uma liderança entrando e fala assim, ah, não, isso já não é tão importante, isso já não é tão relevante. Não, isso já está consolidado, agora não é nosso foco. E se perde tudo aquilo que foi construído, ou meramente por uma questão de orientação estratégica e miopia empresarial. Então, o que nós trazemos e o que faz a diferença fundamental, e depois a gente pode detalhar isso, da empresa boa para uma empresa excelente, uma empresa que está num outro patamar de gestão, é, acima de tudo, a constância de propósito. É garantir que aquilo que foi construído será a base para uma próxima etapa, que será a base para algo melhor, e não aquela dinâmica sistemática de enxugar gelo e perder tudo aquilo que foi construído e a duras penas. A gente sabe que não é uma jornada simples, é uma jornada que demanda dedicação, disciplina, foco, mas sem dúvida nenhuma traz excelentes resultados para qualquer organização. Então, acho que você está trazendo alguns elementos que são super interessantes e conversam entre essas palestras, né? E aponta muito ao nosso cenário atual. Primeiramente, você tem um alto grau de incerteza e talvez nunca na humanidade a gente tenha tido tanta incerteza e baixo grau de previsibilidade, né? Quando a gente fala... A gente já conversou sobre isso, inclusive, né? Os 10 empregos que sumirão nos próximos 5 anos, né? Se fosse seguir todos esses conteúdos, não tinha mais emprego, né? Porque também não prevê a mudança, a evolução, até aqueles que surgem. Então, existe um aspecto que é super relevante, que é a imprevisibilidade, mas um contraponto é a capacidade de planejamento constante, né? A gente costuma dizer, né, entre plano e planejamento, escolha o planejamento, que é a condição de planejar, mas você propõe uma constância de propósito. Não é dicotômico, ou seja, não é antagônico, inclusive, você ter constância de propósito num cenário de incerteza. Como manter uma iniciativa de excelência operacional, que a gente costuma dizer, né, não é um programa, né, mas uma iniciativa estratégica num mundo de incertezas? Como é que você enxerga esse panorama que pode parecer até um desequilíbrio? Eu não vejo como dicotomia, nem tampouco como um paradoxo. Eu vejo como uma necessidade sistemática de adaptação dessa estratégia de excelência operacional. Isso é fundamental, que as empresas entendam o seu momento, o que já vivenciaram, como construíram, qual é o foco. Agora, uma coisa é indiscutível, né? As empresas precisam de redução de custo, as empresas precisam de melhoria de processo, as empresas precisam melhorar o seu desempenho de forma geral, e não é só orientado para o fazer mais com menos. É vender mais, é ter um foco, né, nos seus processos que começam lá no comercial e vão até na área de compras, end-to-end, do começo ao fim. O que a empresa precisa para desempenhar melhor e ter um resultado melhor no seu negócio? Esse é o desafio permanente. Então, quando a gente fala de incertezas, e essa é a graça, por isso que a gente precisa de gestores e não só de método, você precisa
ter a leitura correta e fazer as adaptações necessárias para conseguir maximizar os resultados que você vai buscar dentro dessa dinâmica. Então, é um desafio permanente, mas um dos desafios fundamentais é não esquecer, é não abandonar, é não deixar essa estratégia ficar no limbo para depois resgatar e fazer todo o esforço de retomada que a gente vê em alguns casos, muitas empresas aí seguindo uma linha similar. Acho que é bastante interessante, até porque algumas pessoas nos perguntam, né? Por que a gente se posiciona como uma consultoria de gestão de negócios, especialista, entre outras coisas, em excelência operacional, né? E não somente em Lean Six Sigma. Porque quando a gente se posiciona como Lean Six Sigma, a gente está focado no método. E o que você está trazendo é excelência operacional, como o Michael Porter costuma dizer, eficiência operacional. Aí eu estou trazendo como uma disciplina estratégica. E sendo uma disciplina estratégica, eu posso revisitá-la, adequá-la, melhorá-la ao longo do tempo. Tem um olhar de melhoria contínua da melhoria contínua, é isso? Exatamente isso, mas você mesmo escreveu um artigo que eu gostei bastante, que fala do metodocrata, né? Ou seja, dos profissionais que estão mais focados no método em si do que nos fundamentos ou na estratégia ou nos objetivos Sim. daquilo que você constrói. A gente acompanhou algumas discussões que são absolutamente acadêmicas e insólitas, falando não, porque o Six Sigma não funciona porque o desvio de 1 sigma e meio que foi proposto na época pela Motorola não faz sentido, etc. Então, assim, são discussões que, para nós, que somos focados na eficácia, no resultado, acabam sendo discussões até um certo ponto ingênuas. Mas o problema é que algumas pessoas acabam defendendo essas posições e você tem gente que compra tudo, né? Tá certo? Então, no mundo de hoje, o mundo das mídias sociais, você resolve defender uma determinada posição e tem comprador para tudo. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas usam esses argumentos para deixar de fazer o que devem fazer. Tá certo? Então, fulano disse, eu li um artigo de fulano que comentou que Six Sigma não serve para as empresas, que o Lean é muito melhor. Ótimo. Gente, não é Lean, não é Six Sigma, não é Kaizen, é uma combinação das metodologias e dos métodos que fazem mais sentido para a organização e que vão trazer os melhores resultados. Acho que é interessante isso, né? Porque a gente vê um fenômeno, principalmente nas redes sociais, de um movimento orientado à crítica, né? Então, se eu critico o Six Sigma, eu tenho uma base de apoiadores do Lean. E se eu critico o Lean, eventualmente eu tenho uma base de apoiadores do Six Sigma. É como se você acessasse algum conhecimento apócrifo, né? E você faz parte de um grupo muito seleto. E no final, essa discussão ela é um pouco, como você bem disse, vazia e ingênua, porque a gente parou de olhar o resultado e a gente discute um método pelo método. Para quem não está acompanhando essa discussão, pessoal, existe uma linha de pensamento e algumas pessoas, um grupo pequeno, nos Estados Unidos especialmente, né, Márcio, que acreditam que o Six Sigma não tem uma base científica robusta por ter imposto, entre muitas aspas aqui, a variação do 1,5 sigma. É um techniquez, já deu a perceber, mas por isso eles alegam, né, eles dão um salto do ponto de vista de conclusão, de, dado isso, o Six Sigma não funciona e ponto, né? Agora, voltando ao tema da sua palestra, e a última palestra que acho que foi bastante provocativa. O que é um programa, ou melhor, né, uma iniciativa de excelência operacional excelente? O que é ter uma iniciativa boa, ok, e o que é uma iniciativa excelente? E mais do que isso, por que eu deveria me esforçar, já que é um trabalho árduo, constante, laborioso, por que eu deveria colocar ou evoluir para um programa ou uma iniciativa excelente? Excelente pergunta. E a resposta ela é direta. Né? Por que não? É uma pergunta que é uma resposta. Porque se você fizer um pacto de mediocridade,
você vai querer ficar, né, naquilo que é o tradicional, o mínimo, o bom, o suficiente. Por que as empresas e as pessoas se limitam a isso? Porque demanda esforço, porque demanda disciplina, porque demanda foco, porque demanda um salto. E o salto é para algumas pessoas e para algumas empresas. E é essas que vão se diferenciar. E são essas empresas que vão fazer a diferença lá na frente com um outro patamar de competitividade muito diferente, né, do pacto de mediocridade. Então, muitas empresas falam assim, eu comecei um ciclo de capacitação, acabei o primeiro ciclo, já sei o que eu preciso saber, agora estou já familiarizado e agora eu já não preciso mais me preocupar com isso. É quase como se fosse um check, né? Estamos formados, estamos maduros, estamos prontos. Acabou. Exatamente. Não, e acabou, né? Não tem mais nada. Isso. Então eu me formei e acabou. E a gente sabe, hoje, né? Você é engenheiro, eu sou também, né? A gente se formou, a educação continuada é algo fundamental. Então, o fato da gente ter se formado em algum momento na faculdade quer dizer alguma coisa, que a gente se formou em algum momento na faculdade, beleza, a gente tem uma base, etc. Isso não garante nada. Uhum. Mas as empresas, elas muitas vezes perdem esse foco e o ponto número 1 dessa comparação está justamente na liderança. Okay. Então, o que divide, o que separa uma empresa boa de uma empresa excelente? Tá certo? Numa empresa boa, você tem uma liderança, né, apoiadora, né, que tá lá, então acompanha, é o apoio ajuda. Reativo. Se precisar de mim, eu tô aqui. Se precisar, eu tô aqui. Até disponibiliza o budget, tá certo? Vou disponibilizar um dinheirinho aí e tal. Monta uma estrutura mínima de gestão. E, por outro lado, uma empresa excelente, você tem uma liderança patrocinadora. Uma liderança que sabe o que quer, que tem clareza dos seus objetivos e, acima de tudo, visão de futuro. Onde eu quero chegar com isso, né? E entende que a coisa ela é dinâmica e a barra apenas sobe. Quando eu tenho uma liderança apenas apoiadora, essa gerência intermediária que é responsável por desenvolver os trabalhos e tal, ela sofre, né? Porque é apesar da liderança que você desenvolve tudo, não é graças a, né? Uhum. E isso faz com que os resultados sejam sempre... Os resultados são sempre positivos. E é impressionante, não importa. Você pode fazer usar a forma mais medíocre de abordagem, que ainda assim vai ter resultado bom, né? Só que muitas vezes o resultado não é sustentável, não é perene, ou não traz, ou você não consegue otimizar o resultado, né? Não consegue o melhor resultado. E quando existe uma liderança patrocinadora, e nós temos alguns casos em que a liderança de fato, né, está à frente e patrocina, o jogo é completamente diferente. Então, esse é o primeiro ponto que eu enxergo de diferença, né, das empresas boas para as empresas excelentes. O segundo ponto que eu, né, classifico é a questão estrutural. Então, assim, uma empresa boa tem uma estrutura dedicada para a gestão de excelência operacional. Beleza, então eu tenho lá um gestor, uma equipe, essa equipe foi formada, o pessoal apoia, tá lá um grupinho, desenvolve e tal. Então, ok. Isso é suficiente? Então, uma empresa excelente tem, não uma estrutura, tem um protagonismo de excelência operacional. Então, muitas vezes a gente vê o grupinho de excelência operacional meio que escondido dentro da organização, né? Se esforçando para, né, fazer algum trabalho e demonstrar resultados. E aquela coisa, qual a relevância que esse pessoal tem? Na verdade, a excelência operacional deve ser protagonista e a equipe que trabalha deve ter a sua relevância, né, na mesma proporção que a estratégia tem para a organização. Então, e a gente, nesse caso, a gente já vê com mais dificuldades. É natural que uma empresa que está no começo da jornada tenha uma pequena estrutura, esteja começando a entender, se apropriar. Isso é uma evolução. Mas a gente vê empresas maduras, sólidas, que já passaram, né, vários anos e ainda continuam sem o protagonismo esperado. E isso é o que faz uma grande diferença também. Excelente. Dado que a gente tem que olhar a excelência operacional mais como uma disciplina estratégica e não como resultado
pontual de alguns projetos, né? Você tem ciclos bons, ciclos ruins, projetos entregues, projetos aquém, projetos que dão retorno 10, 20 vezes acima. Quando você olha localmente os projetos e você não olha a perspectiva do médio prazo, talvez você não tenha um cenário de evolução. Ou seja, o que você está propondo, parafraseando, é a excelência operacional, ela faz parte da cultura empresarial, faz parte da estratégia de evolução de longo prazo. E os projetos ou os métodos são meios que eu revisito para alcançar isso. Ou seja, a gente tem que ter um olhar muito mais da estratégia e da cultura de excelência e melhoria contínua. É nessa linha. Sim, e muitas vezes o foco acaba sendo apenas nos projetos desenvolvidos, né? Então você não tem uma gestão de portfólio, como deveria ter, como é o caso de uma empresa excelente. Você não tem backlog dinâmico de oportunidades que são trazidas pela organização. Então, muitas vezes... Ativo, né? Não reativo. Ativo. Então, muitas vezes a empresa ela sofre para identificar projetos para uma nova onda. Não é possível, que tem né? que ser desenvolvido. Fala assim, não tem problema para resolver. Exatamente. Você fala assim, não, os problemas já foram resolvidos. Né? Tá tudo beleza. Né? Só que não. Gente, eu diria o seguinte. Toda empresa tem oportunidades ilimitadas de desenvolvimento de projetos de melhoria. Ilimitada. E é engraçado que a gente está discutindo sobre jargões empresariais, né? Fora do ar, né, pessoal? E a excelência operacional ou a iniciativa Lean Six Sigma, muitas vezes, tem um determinado tema de um determinado KPI, né, que, de maneira recorrente, a gente trabalha sobre ele. O fato de você estar trabalhando sobre um mesmo indicador não significa que você está olhando as mesmas fontes de variação e a mesma causa. Ou seja, às vezes a gente ouve essas duas frases, né? Eu já treinei muita gente, ou de novo esse projeto, e isso é uma leitura míope muitas vezes, né? Porque um problema ele pode ser amplo o suficiente para não ser resolvido numa única iniciativa e um único projeto, e não significa que você está tratando o mesmo escopo. Faz sentido? Total sentido. E a gente vê isso acontecer muitas vezes. Isso em virtude de... Pode acontecer também de eu não ter uma gestão adequada de processos pós-projetos. Uhum. Tá certo? Pode ser recorrência de fato. Pode ser recorrência de fato. Ou realmente os processos são dinâmicos. Tá certo? Então, não necessariamente o fato de você ter feito um projeto significa que você tratou todos os temas, todas as causas relevantes e associadas. Então, focar projetos com o mesmo título, muitas vezes dá uma sensação de retorno. Existe até, né, nós desenvolvemos aí métodos dentro da própria CETEC de fazer sprints de projetos, né, com focos diferentes, tratando uma causa, depois outra. Dentro de um macrotema específico isso. Exatamente, que é uma visão mais ágil da abordagem dos projetos. Mas, de novo, é uma questão de constância de propósito. E quando você vê os KPIs, você vê os indicadores, se você tem um indicador que não está performando como deveria, isso é sinal de que algo não vai bem, em que algo deve ser feito. Então não adianta eu olhar um KPI e falar assim, pô, não está desempenhando como... mas já fiz um projeto disso há 4 anos, não faz sentido abrir um novo projeto. Os KPIs são os indicadores direcionadores das grandes oportunidades. Isso precisa ser entendido e muitas vezes as empresas elas não associam de uma forma tão direta os seus indicadores com as oportunidades associadas. Eu costumo dizer que uma empresa que tem uma cultura já desenvolvida é como se você estivesse distribuindo óculos de realidade aumentada, em que todos estejam enxergando de uma forma dinâmica essas oportunidades com os monstrinhos surgindo, né, dentro da organização. Se nós temos pessoas que capturam isso de uma forma dinâmica, identificam e conseguem transformar essas oportunidades em algo estruturado, bem trabalhado, direcionado, certamente a empresa vai ter resultados superiores. E para um líder de excelência operacional, melhoria contínua, qualidade, processos, a gente sabe que essas iniciativas, ou até mesmo a área, né? Existem empresas que não têm uma área formal. Toda empresa faz alguma melhoria contínua, né? Seja através de uma área, de um departamento, mas pensando que existe um proto-escritório de melhoria contínua, né?
e existe um gestor que tem um orçamento super limitado, as áreas ainda veem o resultado que ele está implantando como concorrência. Então, poxa, se eu envolvi o time de melhoria contínua, o ganho não é meu, demonstra fraqueza. Como engajar a alta liderança? Ou qual é o próximo passo para evoluir de boa para excelente? Ou seja, como que eu... E a resposta, obviamente, ela não é simples e de um único fator, mas como que eu reduzo as chances de mortalidade e o que a gente tem visto, né? Um decrescimento do orçamento e das áreas, né? A gente costuma brincar que quando é tempo de melhorar, nunca, porque quando tá bom não precisa e quando tá ruim não dá tempo. E por outro lado, a área que não cresce morre. Então, se sua área de melhoria contínua está reduzindo, é um péssimo sinal. Qual a dica ou o pulo do gato, ou não tem, para esse cenário de eu preciso perenizar e transformar uma iniciativa local, pequena, que às vezes é até personalizada, né? O programa do Joãozinho, do Pedrinho, da Mariazinha, em uma iniciativa estratégica? Quando a gente fala que a liderança tem que ser patrocinadora, é muito bacana quando a liderança é patrocinadora, certo? Uhum. Porque aí metade dos problemas estão resolvidos, certo? Caminho pela liderança. Okay. Agora, muitas vezes a liderança, ela é apoiadora. E qual é o desafio dos gestores de excelência operacional de virar essa mesa e de fazer com que os líderes sejam patrocinadores e não apoiadores? Uhum. Não tem uma receita de bolo. É uma combinação de fatores, tá certo? Novamente, o que se espera dos gestores é protagonismo. Então, existem ritos importantes que fazem parte da dinâmica da excelência operacional. Esses ritos, eles devem ser muito bem trabalhados, reforçados, e a participação da liderança, ela deve ser muito estimulada e a gente não pode evoluir novamente, apesar da liderança. Então, isso tem que ser combinado, discutido, reforçado. Num primeiro momento, a liderança pode até falar, tá, precisa da sua presença? A sua presença é fundamental. Sem a sua presença não tem história, tá certo? Então, temos os eventos temos os toll gates, que são eventos de apresentação intermediária de evolução dos projetos, temos as celebrações, temos os ritos, os cultos, etc, né? Tá certo? Nesse caso, os acordos, eles têm que ser muito bem trabalhados. Uhum. Muitas vezes, a gente, como empresa de consultoria, também tem que fazer essa abordagem junto à liderança e puxar a liderança para que tenha essa participação mais ativa. Mas isso tem que ser feito de forma sistemática e gradativa. E quanto mais líderes a gente tiver apoiando toda essa iniciativa, essa estratégia, maior a probabilidade de sobrevivência e sustentação. Você sabe bem disso, a maior causa de pedra rolando para baixo é quando uma liderança que é relevante sai da empresa e a empresa fica órfã de patrocínio. Isso é um mau sinal, ou seja, o que estava sustentando a iniciativa era uma pessoa. Exatamente. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem apoiando, melhor, porque aí não depende apenas de alguém falar assim... E vão ter altos e baixos, né? Vão ter altos e baixos. Não tenha dúvida. Assim, flutuar é normal. Tem que olhar a tendência de longo prazo. Né? Então, a gente tem que ter constância de propósito. Vai ter um ano que vai ter uma dificuldade maior. Muitas vezes a gente tem mudança estrutural dentro da organização que vai demandar alguma adequação, ou agora não é o momento exato de fazer, né, A, B ou C. Isso precisa ser entendido. É dinâmico. A gestão, ela é dinâmica. Só não posso abandonar a gestão. Mesma coisa, fala assim, quando que você vai parar de fazer a contabilidade da sua empresa? Qual é o momento certo de parar a contabilidade? Eu vou fazer a contabilidade sempre. É ongoing. É ongoing. Agora... De formas diferentes, mais eficiente. Agora, eu estou mudando de sistema, vou ter que fazer uma adequação, vou ter que fazer a contabilidade de forma diferente, vou esperar um pouquinho, deixa eu entender e tal. Isso faz parte de qualquer processo. E é interessante, por um lado você tem
a tendência de internalização, que é legítima, ou seja, as empresas elas querem internalizar a parte do capital intelectual, tanto que a gente sempre tem um olhar de repasse do conhecimento, mas eventualmente nessa internalização, a organização acaba abrindo mão de alguns ritos que na nossa visão são obrigatórios. Ou seja, eu vou parar de treinar porque sim, eu tenho muitas pessoas treinadas, mesmo elas não conduzindo projetos e você tendo turnover. Eu vou parar de fazer reunião executiva porque sim. Eu não vou fazer mais um trabalho de busca ativa de temas e um kickoff formal. O que você está trazendo é que existem algumas variáveis que não são somente metodológicas, mas são eventos, né, que são ritos que a gente não pode abandonar. E o sinal desse abandono cria fragilidades para que a gente não tenha uma memória, né? E isso acontece muito rapidamente. Ou seja, você perdeu o histórico do que foi 2 anos para trás, é muito mais rápido do que a gente imagina, né? É muito bom você simplificar, certo? Fazer simples é muito bom. Nem sempre o simples é o ideal. Corta isso, corta isso, corta isso, daqui a pouco você não tá fazendo mais nada. Exatamente. Então, puxa, a gente fazia eventos de Tollgates e apresentações que a gente mobilizava todo mundo e tal. Pra quê? Dá trabalho, né? A gente já tá maduro, isso dá muito trabalho e tal. Vamos simplificar. Agora a gente faz isso online, tá certo? Inclusive, a gente tem que deixar isso claro, né? Essa questão do desenvolvimento de projetos, evolução e apresentações online são ponto de atenção. Porque não é a mesma coisa. Não adianta a gente usar qualquer sofisma aqui para tentar adorar a pílula. Não é igual, né? As apresentações, elas precisam daquela emoção, precisam da exposição, precisam da interação, do questionamento. A gente chegou a ver determinadas situações, você acompanhou isso também, de eventos em que empresas fizeram apresentações e se questionou, falou assim, pô, mas como é que você está questionando alguma coisa que o pessoal está apresentando, né? É natural, faz parte, isso é parte da dinâmica, é parte do desenvolvimento, é parte do amadurecimento. Mas existe uma sensibilidade muito grande, né? Ou seja, poxa, mas eu estou sendo questionado, né? É legítimo, mas depende de como a empresa encara isso, né? Como ela lida com esse tipo de, entre aspas, crítica, porque não é uma crítica, é só um redirecionamento, é natural que isso aconteça. E quanto mais virtual, mais sensível. Quanto mais afastado, quanto mais distante você está, menor essa sensação e essa percepção de valor agregado. E eu acho que isso deve ser algo que, depois de toda essa história de pandemia maluca que a gente viveu, deve ser resgatado de forma sistemática. Até para pontuar para nossa audiência aqui, o CETEC Consulting Group formalmente não acredita no EAD como única solução de educação corporativa. A gente entende que a composição de conteúdos síncronos, assíncronos, ele é importante, mas nada substitui, né, Márcio, o presencial, principalmente para projetos, para kaizens, para engajamento da alta liderança. Esses eventos, quanto mais presencial, melhor. Essa é a nossa regra de dedão, né? Na verdade, a gente entende que, sob o ponto de vista logístico, e de adequação, e de movimentação, e também de disponibilidade, é uma solução complementar e funciona bem. Sim. Só que não pode ser restrito a isso. E acima de tudo, né? Não existe Gemba virtual. Né? O Gemba, que é, né, onde a coisa acontece de fato, que é o conceito... É o wishful thinking, né? Assim, eu acho que o processo é isso, né? Isso. É entrevista. O pessoal confunde mapeamento de processo do Gemba com entrevista. Me conta aí como é o seu processo. Exatamente. Eu vou acreditar. Isso. Aí o pessoal relata e você registra e aquilo passa a ser a verdade. Você perde, né, boa parte do que é a oportunidade de melhoria. Então, a gente sabe que quando está, muito obrigado, presencialmente e efetivamente junto com as pessoas e discutindo no local onde as coisas acontecem, muda completamente a percepção. E não precisa ir longe, eu reforço, os eventos de apresentação, os eventos de celebração, certo? Tem que ser presencial. Celebrar virtual é possível?
É possível. Muitas vezes a gente entende, uma pessoa está em Manaus, a outra está em Recife, a outra está no Paraná, a outra está no Sul. Puxa, juntar todos eles, né? Você tem a questão do custo, tem a questão da logística. É legítimo, mas é uma opção que tem que ser evitada, né? Porque ela não traz o mesmo resultado que numa confraternização presencial e física, até por uma questão de apoio da liderança. Então, uma coisa é a liderança estar lá, interagir, compartilhar, e você ser exposto ali, né? Como uma coisa acontece de fato. É interessante esse aspecto, porque se a gente pega todas as disciplinas, né, da administração científica no início do século XX, depois você pega o Lean a partir da década de 40 como filosofia de gestão, e pós-década de 80, boa parte das metodologias associadas a Total Quality Management, controle da qualidade, melhoria com base em dados, né, e análises, a gente já está rodando isso o tempo suficiente para ter boas e melhores práticas. E às vezes a gente esquece de fazer o básico bem feito, né? Nessa redução, nesse reducionismo, a gente acaba perdendo coisas que são essenciais e fundamentais. O seu convite, então, dessa forma, é se atentar a esses detalhes, né? E às vezes pode até parecer óbvio, mas o fato de ser óbvio e ser simples não significa que pode ser banalizado ou desfeito. Por exemplo, os encontros, o Tollgate, a capacitação constante, o engajamento da liderança, não perder esses elementos de base que já são consagrados, né? Quando a gente fala de ter um newsletter para endomarketing, quando a gente fala de ter uma apresentação executiva, de ter uma gestão à vista dos projetos, são coisas muito simples, muito básicas. A gente não está falando de nada muito disruptivo, mas o essencial bem feito faz diferença. Eu diria para você que não é disruptivo, não tem nenhuma grande Rocket novidade, science, né? mas não é óbvio. Uhum. Não chega a ser óbvio. E muitas vezes a gente, mesmo você tá no meio do olho do furacão, você acaba não entendendo. É trabalhoso na maioria das vezes também, né? Porque demanda, né, dedicação, disciplina, agenda, foco. E você tem gestores que são espetaculares. Existem... É curioso, porque na hora que a gente vê o perfil do gestor de excelência operacional, né, você tem aquele gestor que é um excelente gestor, mas às vezes não tem o protagonismo esperado, ou tem protagonismo, mas não tem o domínio dos métodos, ou às vezes a gente percebe que você tem um excelente gestor, esse gestor, pelo fato de ser excelente gestor, vai ser promovido e abre aí um vazio dentro da gestão de excelência operacional da organização. E então é um desafio permanente. A empresa não pode baixar a guarda. Não dá para você chegar e falar assim, olha, né? E acima de tudo, em alguns momentos a gente viu empresas abandonarem Ctrl-Alt-Del, darem Ctrl-Alt-Del e depois sofrendo e falar, por que isso foi feito? E o arrependimento volta, né? Lógico. A gente acompanha clientes tempo suficiente para ver esse ciclo completo do nascimento, né, do ápice, né, de você estabelecer boas práticas, programas, iniciativas, áreas que são referência à morte, né, ou seja, o Ctrl-Alt-Del, a completa extinção por culto à personalidade, por mudança de gestão, por nada, muitas vezes até por nada, e o início do processo de retomada, ou seja, por que a gente fez isso e como a gente deixou isso se perder. Para mim, não é raro, acredito que para você também não, encontrar clientes longevos que fazem essa reflexão de por que paramos. E isso acontece com bastante frequência com você também. Acontece, e nós lamentamos muito quando isso acontece. E já tivemos, né, N situações de clientes que tiveram Ctrl-Alt-Del, depois retomaram mais fortes, voltaram melhores até. Outros retomaram e não conseguiram retomar no mesmo patamar. Outros que pararam definitivamente e acabaram adotando outros tipos de práticas. Me assusta que nos dias de hoje nós ainda tenhamos empresas que estão no beabá do básico, do mínimo, com relação à cultura
de 5S, de conhecimentos triviais aí, orientados para a melhoria. Nós conhecemos e visitamos empresas, né, todas as semanas, para não dizer todos os dias, que você percebe e fala assim, algo aconteceu aqui, né? Veio um furacão. Sim. E na maioria das vezes, quando o pessoal nos chama, é porque houve uma gestão destruidora, uma Sim. gestão avassaladora. Assim, não importa o que aconteça, a gente vai fazer o que tem que fazer. E fazer o que tem que fazer é o quê? É o dia a dia, sem se importar com qualquer foco em excelência das operações. Então, nesse sentido, a gente percebe muito claramente que existem retrocessos graves. A gente fala da lenda do Sísifo, não é que a pedra tá voltando ao ponto de origem. Atropelou ele. Atropelou e foi lá para trás, Sim. né? Tá certo? Não foi lá, foi para um lugar que se perdeu a pedra. É muito mais grave do que uma condição original. E isso, acima de tudo, é triste, porque... Sim. E é recorrente. A gente vê isso muitas vezes, tanto em empresas, né, de serviços, como em indústrias. É interessante porque é realmente disfuncional, né? Você pega os RHs, área de gente, pessoas, tendo uma pauta muito forte em educação corporativa, empoderamento da força de trabalho, preparação dos trabalhadores para o presente e para o futuro. Ou seja, a gente precisa preparar a força de trabalho. A gente costuma utilizar, né, os indicadores do Fórum Econômico Mundial. As principais habilidades que são apontadas como debilidades dos profissionais do presente para o futuro próximo estão associados à criatividade, capacidade analítica, estatística, capacidade de comunicação, assertividade, objetividade. Tudo isso a gente compõe com as capacitações. E por que a gente propõe capacitações? Porque a gente acredita, né, no potencial colaborativo e como que a gente utiliza as pessoas e envolve as pessoas com protagonismo dentro desse processo. Ou seja, não é uma atividade alienígena que toma de assalto os processos e derruba tudo, né? A gente quer co-criar, construir. Acho que esse é um elemento. E por outro lado, dentro desse processo de rediscutir a iniciativa de excelência operacional, está muito associado eventualmente a uma liderança específica ou a um método. Então, esses dois elementos parecem de fato disfuncionais, né? O RH, ele quer treinar pessoas, mas eventualmente questiona por que existe uma iniciativa de excelência operacional. Eu tenho uma diretoria que quer aparecer, potencialmente numa determinada situação, e adicionalmente a gente tem problemas recorrentes, ou seja, os problemas eles não sumiram. Mesmo assim, o pessoal dá contra o Altidel. Não faz sentido, né? Existe uma... Você falou do RH, né? Existe uma questão que envolve toda essa gestão, e a gente percebe isso muito claramente, que excelência operacional não tem um lugar fixo dentro da estrutura organizacional. Tá? Às vezes está na diretoria industrial, às vezes está na diretoria de operações, às vezes está em finanças, às vezes está em RH. E às vezes muda. E às vezes muda. Agora está abaixo do RH. Está em qualidade, agora veio para cá. Então, assim, isso gera uma certa instabilidade nessa orientação. E dependendo de onde estiver, você acaba tendo um viés. Sim. Certo? Abaixo do RH. Mas sem dúvida que o RH tem um papel essencial nessa jornada toda. Por quê? Porque é formação, é capacitação. Quando a gente fala de formação de um Green Belt ou de um Black Belt, é uma pós-graduação com foco na organização. Aquele profissional ele está no caminho de se capacitar como um cientista de dados. Você falou de profissões do futuro, tá certo? É tudo que se espera de um profissional. Ter a capacidade analítica de usar os dados em seu favor, de fazer uma análise que não seja superficial, que tenha condições de mergulhar e enxergar as oportunidades, resolver os problemas. Isso é maravilhoso, né? Mas às vezes o pessoal não entende a relevância ou o impacto que isso tem. E o pior, muitas vezes você capacita, e isso é uma das questões que envolve aí do bom para o excelente, você tem profissionais capacitados que são esquecidos dentro da estrutura da organização. Então você tem lá uma
base de belts que se formaram, que desenvolveram projetos em algum momento e depois nunca mais participaram de projeto nenhum. Então, eles se formaram, foram certificados, ótimo, beleza, para eles, muito bom. Agora eu sou um belt formado, certificado, e não tem nenhuma contribuição efetiva, né, para o futuro, olhando a gestão. Então, isso faz parte do entendimento que a empresa tem que ter do potencial que pode ser trabalhado. Assim, pô, capacitamos, eu tenho cientistas de dados aqui, eles estão disponíveis. O que a gente pode fazer? Né? E isso muitas vezes é perdido e esquecido. Quando você fala da contabilidade, né? Que momento que eu paro de fazer contabilidade é exatamente esse processo de quando que eu paro de treinar ou impulsionar projetos envolvendo as pessoas da área, né? Primeiro que tem sempre desafios, né? E segundo, que você tem uma mão de obra que não é estável dentro da organização, porque ela vai evoluindo em termos de posição, cargos e funções, e você tem turnover, você tem contratações, enfim. Então, não faz sentido, do ponto de vista objetivo e numérico, parar de treinar. Ou seja, chega, treinamos muito. Até porque a escada de progressão, tomando como base aqui o Lean Six Sigma, né? Yellow para green, green para black, black para master. Um ponto acho que é importante, né? A gente tá falando, no total você tem praticamente 360 horas ali, que é o que o MEC estabelece como pós-graduação, para mais se você for considerar o tempo dedicado a projetos. Ou seja, você tem uma pós-graduação com projeto orientado dentro da própria Formação. Dentro da organização. Agora, quando a gente olha os números objetivos, não tem momento de parar de treinar, né? Pelo contrário, se você olhar na direção certa, falta treinamento, falta capacitação e faltam pessoas gerando projetos, né? Sejam belts formados ou belts que precisam de, eventualmente, reciclagem ou temas novos. Quer dizer, eu não sou o Green Belt, ponto. Eu estou Green Belt e eu posso continuar me capacitando em módulos específicos. Entrando no tópico de grandes tendências, né? Dentro desse eixo de educação corporativa e de ocupar espaços que você comentou, né? A gente tem batido bastante papo sobre essa questão de estratégia de guerrilha. Como que você enxerga a ocupação de espaços e a capacitação yellow, green, black? Saiu de moda, tá velho, cheira mofo ou continua tendo o seu papel dentro da organização? Eu não tenho dúvida nenhuma que continua tendo papel fundamental nas organizações. Ciência de dados, análise de causa, análise de indicadores, planos de ação. Né? Até hoje não se propôs nada que substituísse a essência de uma lógica DMAIC, tá certo? Então, eu defino, meço, analiso, gero melhorias e controlo. Isso faz sentido. Né? Assim como o PDCA que nasceu... Não fica velho, ou seja... como essência... Chamemos de PDCA o DMAIC... Como essência está aí, não faz, e faz sentido, e não faz sentido abandonar. Passou do teste do tempo, né? Mas existe uma questão. Primeiro, precisamos modernizar em termos de alternativas de análise. Então, por isso, nós propusemos aí a formação do Digital Belt, certo? Que traz aí alternativas na forma de se analisar, inclusive com ferramentas diferenciadas, olhando aí já, invadindo essa questão, né, da inteligência artificial, das tendências de transformação digital. Isso é algo que foi desenvolvido pelo CETEC Consulting Group e que está disponível, mas uma coisa não invalida a outra. E a empresa inteira tem que passar, né, por algum nível de capacitação. Então, eu não posso ter dentro da organização um grupo, inclusive você até chegou a recentemente escrever um artigo sobre, né, empresas que deixam um grupo de elite capacitado abandonando o resto da organização. Durante um período, quando você está em fase de formação, massa piloto, você está formando, mas a ideia é que todos tenham, né, uma formação e entendimento mínimo para poder falar a mesma linguagem. A gente está falando de cultura organizacional. Então, não existe isso. Agora, uma coisa que eu gostaria de propor aí, que acho que faz sentido, que acho que a gente nunca pensou nisso, que é
uma capacitação evolutiva da liderança, né? Então a gente tem lá o treinamento de champions, né? O treinamento de sponsors, né? E talvez, assim como as formações de Yellow, Green e Black, deveria ter também formações evolutivas para a liderança. Porque o que acontece? Muitas vezes você capacita a liderança e fica ali, né? Falta, talvez, né, E são posições mais perenes, né? Ou seja, tem menos transitoriedade e ali você pode colocar uma cunha dentro da pedra do Sísifo, né? Você consegue manter certa estabilidade operacional, porque normalmente gestores e diretores tendem a ter, né, um período mais longo dentro dessas posições. E mais do que isso, e são negligenciados, né? Muitas vezes. Antigamente, e você vivenciou isso também, um treinamento de champion chegava a ter... 40 horas, às vezes. Chegava a ter Era 5 imersões, dias, era uma imersão, levava o pessoal para outro lugar, Hotel, fazia toda tal. uma preparação. Aí depois mudou para 24 horas, que mudou depois para 16, 8. Uma. Porque não meia, né? Então, assim... é desafiador, porque a gente entende a agenda da liderança, sabe que é difícil, mas é fundamental que a liderança tenha o entendimento do que acontece. Porque muitas vezes o problema é que a liderança, a empresa começa a falar uma linguagem, e a gente brinca que o Lean Six Sigma, né? Ou Lean Six Sigma, tem 3 línguas, né? Se o Lean é inglês, o 6 é português e o Sigma é grego... Exatamente. Né? Que linguagem você está falando para que possa ser entendida pela organização? E às vezes o pessoal capacitado e formado sabe muito mais, entende mais o método do que a própria liderança. Mas a liderança, ela não precisa entender no detalhe. Agora, ela precisa ter a formação e a capacitação necessária para compreender a linguagem, né? Nem tenha um livreto de tradução lá, tá certo? Algo que facilite essa compreensão de uma forma que seja palatável, mas que faça sentido para a liderança. Uma coisa indiscutível. Quantos sigmas tinha o processo? Né? 5.2 ou 6.3? Querendo ou não, para a liderança continua sendo grego. A gente tem que traduzir. Por isso que se fala tanto de savings, né, de resultados, que é a linguagem mais comum utilizada pela empresa e pela liderança. Ou seja, dentro desse grande tema de educação e de capacitações, você traz um apoio restrito do RH. O RH, dentro da sua competência de T&D, treinamento e desenvolvimento, entender que o Lean Six Sigma ou as áreas de melhoria contínua são vetores de capacitação. Um outro elemento que você traz é a gente precisa evoluir nas práticas, métodos, técnicas, considerando tecnologia, IA, capacidade de construir produtos, eventualmente métodos mais orientados a design. Ou seja, dentro desse grupo de elite, eu ter módulos adicionais e ter conteúdos específicos para que eles tenham cada vez mais capacidade de navegar nesse mundo digital. Mas também você traz um outro olhar que é olhar para a base, ou seja, o quanto que eu estou populando a operação de fato, porque aí você cria sustentabilidade. Por muitas vezes, e de fato, né, quando eu escrevo aquele artigo sobre empresas que colocam o programa de forma elitista, você faz uma turma de Green, depois você faz uma turma de Black, e aí o Black não tem Green para suportar, e o Green não tem nada da operação. Você não criou uma linguagem única ao longo de toda a organização. Você tem um grupinho de 20, 30 pessoas que inclusive não tem braço para executar a mudança ou de perenizá-la. Tá correto esses 3 elementos? O RH, protagonista, técnicas avançadas, um olhar sobre tecnologia, análise de dados, inteligência artificial, digital belt, e olhar para a base, ou seja, popular, retomar os white e os yellows. E você trouxe um outro elemento que é o empoderamento e envolvimento dos champions, ou seja, exatamente, a gente garante. Porque tem um elemento nesse aspecto que é a liderança precisa entender que para onde ela olha, a organização olha. Então o fato da liderança não estar presente faz com que necessariamente todos esses projetos percam força. Tá correto esses 4 elementos? São uma boa síntese? É uma excelente síntese. Eu ia falar a respeito da liderança, né? Que você tinha falado dos 3. De fato, são os 4 pontos. Sim. E eu entendo que a liderança, ela tem que ter
deve ter uma formação dinâmica e renovada. Sistematicamente, todo ano deveria ter lá a revisão e trazer novos elementos, né? Sempre dar um passo adicional para que isso não fique distante da realidade da liderança. E a gente recai sobre esse erro colocando o chapéu de Master Black Belt muitas vezes, né? Isso já está dominado. Poxa, vou ensinar 5S de novo. E acreditem, às vezes o que a operação precisa para conseguir resolver o seu problema é uma técnica tão simples quanto o 5S. Às vezes a gente está discutindo tópicos tão avançados que a gente de fato esquece de que parte dessa equipe, dessas pessoas, dessa força de trabalho tem conhecimento nulo metodológico. Faz sentido? Total. E eu queria reforçar um ponto. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha tido dificuldade na implementação ou tenha falhado na forma de implementar por não conhecimento de estatística. O R² fez com que o projeto capotasse. Exatamente. Não é esse o caso. O P-valor foi um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda. O projeto... Então, assim, a estatística faz parte. Em algum momento, se eu não souber, eu vou pedir ajuda. Não tem problema. Então, olha, eu não sei como resolver essa nova aqui. Será que é isso mesmo? Tal. Pô, peço ajuda ou para um Master Black Belt, ou para um Black Belt, ou para empresa de consultoria. Se a empresa de consultoria não souber, vai pedir para alguém que saiba. Isso não é um problema, tá certo? Não é aí que a coisa pega. Onde pega é justamente na orientação estratégica, mas eu não posso também perder o entendimento. Então, uma coisa, falar assim, eu não preciso me aprofundar. Um líder, ele não precisa entender o que é um Q quadrado. Ok. Tá certo? A liderança não tem que ter esse entendimento. Agora, precisa ter entendimento de que métodos determinados são utilizados para você fazer uma análise estatística. Ou seja, qual é a comprovação dessa análise minimamente? Me ajude a entender como que você chegou a essa conclusão. E existem formas simples de se abordar e explicar isso. Então, nos eventos de apresentação, a gente também vê apresentações que são extremamente extensas, cansativas. A gente tem que orientar para que seja, de fato, uma apresentação interessante e, ao mesmo tempo, num nível adequado para a liderança, tá certo? É uma apresentação gerencial. Eventualmente a gente conduz treinamentos, né? E quando eu conduzo, especialmente, eu coloco a primeira expectativa minha, né? Que esse processo ele seja valoroso e divertido. E todo esse trabalho associado à melhoria contínua, à evolução das pessoas, precisa ser legal. É um pouco subjetivo esse termo, né? Mas às vezes a gente é muito duro, muito metodocrata, muito assertivo e a gente esquece de que tudo isso precisa ser divertido e valoroso para as pessoas, né? E tem como, e não é difícil, né? Então, mas muitas vezes a coisa ela acaba sendo sofrida, né? E não é para ser sofrida. Meu Deus. Vou me expor aqui. Exatamente. Na verdade, o que acontece? Quando você faz um trabalho de busca de causa, às vezes dá uma certa ansiedade, fala, pô, será que vou encontrar? Será que é a melhor forma? Será que a gente está no caminho certo e tal? Faz parte do aprendizado. É uma investigação, tá certo? É um trabalho de pesquisa, busca, que você sabe como começa, mas não necessariamente sabe como acaba. Você entende a jornada, você sabe mais ou menos como é que a coisa vai, mas nós, de alguma forma, quando somos, né? Master Black Belts das empresas e projetos, a gente orienta porque a gente sabe mais ou menos como que a coisa vai e a gente tem o direcionamento. Então, você é chefe de escoteiros lá, né? Sim. Mas você não sabe, você vai encontrar uma cobra no caminho, tá certo? E como que você lida com isso? Como que você lida com tudo aquilo que não é esperado dentro do trabalho desenvolvido? Por isso que tem que ser divertido. Então, essa diversão, ela pode vir de diversas formas, inclusive na leveza em que você conduz as coisas que devem acontecer, tá certo? Não é para ser sofrido, não é para ser duro, muito pelo contrário. É para ser, de fato, algo que dê, ao mesmo tempo, resultado, mas que seja desafiador e divertido. Então, nós temos esse grande tema que é nos aproximarmos do RH, entendemos que essas iniciativas elas são alavancas de educação corporativa, que a gente está empoderando a força de trabalho, que a gente está, de fato,
trazendo um conteúdo que é relevante e é crítico para a sobrevivência das organizações. E acho que esse é um grande macro tema que os líderes de excelência operacional, melhoria contínua, deveriam olhar. A gente entrou no outro tópico agora que eu queria abordar contigo. Divertido. E a gente tem falado muito sobre o Belt Experience, sobre a incorporação de experiências, palestras, gamificação. A gente tem utilizado muito a metodologia Lego Serious Play, as práticas do Escape 60. Como que você vê essas técnicas se incorporando ao dia a dia e como isso também se conecta à retomada para o presencial, né? Ou seja, o que eu estou trazendo de novo para a mesa e como isso de fato agrega a andragogia? Eu não tenho dúvida que quanto mais gamificado, quanto mais dinâmicas, quanto mais experiências a gente tiver, melhor será a vivência. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que a CETEC tem feito uma proposta de Belt Experience, que vai além da formação técnica e metodológica que os Belts têm que fazer. Então, quando a gente traz experiências como o Lego Serious Play, em que você tem condições de explorar soluções alternativas com uso, né, de métodos que são diferentes do tradicional, você pode explorar lógicas de design thinking usando o Lego Serious Play, que é algo extremamente democrático, que qualquer pessoa pode utilizar. Isso muda a história, muda a percepção, muda a forma como você encara os desafios. Então, isso faz com que a experiência seja melhor, mais leve e certamente mais divertida. Quando você fala de Escape 60, eu não sei se todos sabem aqui, né? Mas o Escape 60 é uma experiência, né, que você tem o objetivo de escapar de uma sala temática em até 60 minutos. O Escape 60 foi incubado dentro da CETEC. Eu sou, entre outros fatores, né, além de ser CEO da CETEC, eu sou diretor de inovação do Escape 60, maluco atrás da criação das salas, né? E trazer essas vivências do Escape 60 para as equipes de formação muda completamente a forma como você integra a equipe, como que você vê o desenvolvimento. Então, assim, toda essa experiência end-to-end faz com que o resultado seja superior, o resultado seja melhor, que o nível de engajamento seja outro. Então, não é só porque, olha, eu faço parte da equipe de elite, eu sou ótimo, e agora eu tenho domínio de estatística, por isso eu sou um profissional diferenciado. É muito mais do que isso, né? É o trabalhar em equipe, é o entender as dificuldades, é o pensar de forma diferenciada, é ser criativo, é buscar inovação. A gente bate muito martelo nessa tecla, né? Fala que no DMAIC, o I é muito mais do que improve, é innovate, tá certo? Como que você explora alternativas? Muitas vezes a gente vê o pessoal, a gente falou de busca de causa, né? Identifiquei a causa, tal, é tanto estresse para buscar a causa que quando você vai focar na melhoria, já, né? Não, eu já sei o que eu tenho que melhorar porque a causa já achei. Na verdade, se explora muito pouco, em alguns casos, as soluções, as alternativas que podem ser muito diferenciadas e inovadoras. E quando a gente fala do Belt Experience, ele traz aí essa vivência do começo ao fim, inclusive, e aí já preparando esse profissional para ter uma visão além do método. Eu acho que essa é a grande sacada. Quando a gente fala do Belt Experience, a gente... Inclusive é um módulo do Master Black Belt nosso, né? Que é a jornada do Belt. E acho que tem um erro conceitual sobre a jornada do Belt que não significa deixar a vida dele mais fácil. Não vamos colocar projeto difícil, não vamos expor ele, ele não vai fazer tollgate. A jornada do Belt não é fazer com que ele seja um não Belt. É fazer Beltless, com que... É Beltless, né? Ou seja, ele fez um projeto que não tem relevância, que não passou por escrutínio, que ninguém viu. O Belt Experience, quando a gente ajuda os nossos Master Black Belts a projetarem essa jornada, é desde o processo de seleção e indicação dos belts, seleção dos temas, comunicação interna, endomarketing, preparação, e dá para deixar o programa muito mais profissional, né? Ou seja,
essa jornada ela pode ser muito melhorada e todos esses pontos de contato podem ser otimizados. É aquilo que a gente falou no início, é a melhoria contínua da melhoria contínua. É muito evidente que a jornada de formação do Belt, independente de ser um Belt Experience, ela é muito intensa. Então, você está desenvolvendo um projeto, você está aprendendo novas metodologias, você está trabalhando em equipe, você está trazendo resultados. Difícil. É difícil. É difícil. Só que muitas pessoas entendem isso como começo, meio e fim. Acabou. Acabou. Virei belt. Isso. Põe lá no estante, coloquei, o troféuzinho. Coloquei o certificado na parede e tal. Na verdade, isso é o começo da história. Então, entendendo isso como uma jornada que a formação é parte do processo, certo? Que vai muito além disso, faz toda a diferença. Por isso que a gente bate tanto na tecla na formação do Master Black Belt. Muita gente entende e fala assim, pô, Master Black Belt, o que ele vai ser? Ele vai ser um Black Belt, né, com mais conhecimento. Ele vai ser o Bamba, ele vai capacitar Black Belts. Não é essa a ideia. O objetivo na formação do Master Black Belt é que ele seja um gestor de excelência operacional. E para isso ele tem que ter a visão do desenvolvimento, né, dos próximos passos, como que é a jornada da excelência operacional dentro da empresa. E aí é que a gente entra com os estudos e as análises de maturidade, para entendimento de em que momento que a empresa está. O problema é que muitas empresas assim, não entendem exatamente como que é essa jornada e se perdem nesse caminho. Assim, o que eu preciso fazer agora com o próximo passo? E se acomoda e se satisfaz com algo que é muito abaixo, muito aquém daquilo que deveria ser. E não transforma, de fato, aquilo que deveria ser uma estratégia organizacional, acaba sendo algo orientado para uma atividade que tem começo, meio e fim. É o que a gente falou também, né, outro dia. É um pequeno programa. Não é um programa. É muito mais do que isso. Ou seja, é um desafio de melhoria contínua e de tempos em tempos a gente revisitar todas essas práticas, esses rituais, como você bem reforçou, para que eles continuem sendo interessantes e, a partir de serem interessantes, também serem relevantes. Não existe estabilidade operacional nesse sentido, porque as pessoas vão tendo acesso a mais conhecimento, a gente tem um mundo muito mais conectado, a gente se vislumbra com palestras, com eventos cada vez mais enormes. E como que a gente se aproxima disso, né? Não significa gastar muito mais dinheiro, pelo contrário, mas é pensar de forma inteligente e cuidadosa para que essa jornada ela seja diferenciada. Acho que esse é o termo. E é nesse ponto que a gente tem se dedicado para proporcionar para as empresas alternativas que sejam muito mais interessantes, imersivas, diferenciadas e que passem uma percepção de algo que não seja apenas metodológico ou técnico ou fechado. Muito pelo contrário. É para você abrir o espectro e pensar de uma forma muito mais interativa, muito mais inovadora, mais criativa, mais abrangente e focada em experiências positivas e também divertidas. Será que a gente pode dar spoiler do Orbit agora, na nossa sessão? Será que o pessoal vai autorizar? Já falei? Manda bala. Ok. Nesse sentido, a gente desenvolveu uma plataforma educacional que compõe o ensino síncrono assíncrono, ou seja, o ensino à distância com o ensino presencial, junto com a gestão de projetos, para que os belts ou os participantes, não só de programas de Lean Six Sigma, mas de qualquer metodologia, consigam ter mais autonomia. E isso é uma maneira da gente desvincular e conseguir ter escala sem aumentar custo. Isso faz parte de uma das estratégias, ou seja, como que você enxerga o Orbit, essa plataforma educacional da CETEC, dentro desse movimento de digitalização, por um lado, mas sem abrir mão da qualidade com treinamentos gravados, frios e distantes. Como que o Orbit, como que essa plataforma foi pensada para equilibrar esses dois aspectos de escala, conteúdo assíncrono, sem abrir mão do contato humano, do coaching, do Gemba?
Como que foi projetado, se você puder comentar bem rapidamente? Bem, a gente há muito tempo já estava buscando uma solução que permitisse, em primeiro lugar, escalabilidade, Ok. permitir um aumento do número de projetos e formas de trabalho. Nós conhecemos várias empresas, não preciso nem mencionar os nomes, você conhece bem várias empresas também, que, por restrição de capacidade, não desenvolvem todos os projetos que precisam. Tem projeto batendo na porta e não consegue dar vazão. Isso. E, na verdade, se você perguntar, tem estrutura para isso? A resposta é sim. O problema é que é um pouco difícil de organizar tudo isso. Então, o Orbit, ele vem como uma solução inteligente, viável, ela não é tão cara, ela é prática e ela traz resultados efetivos de gestão e integração. Um dos pontos que eu menciono na palestra sobre a diferença do Good to Great é justamente quando você foca na gestão do projeto ou dos projetos e você foca na gestão do portfólio de projetos. Efetivamente, quando você faz uma análise mais efetiva e gestão de recursos, etc., você consegue enxergar o todo. O Orbit permite que você tenha não só a gestão dos projetos, como também a gestão de conhecimento. Você tem lá A base de conhecimento dos a projetos. base estruturada, você mantém tudo isso lá, você compartilha isso de forma dinâmica. Marketplace dos projetos. Exatamente. Isso permite que a empresa consiga gerenciar os seus projetos de uma forma dinâmica e com muito mais propriedade e fazendo com que essa gestão ela traga não só o resultado lá no final, mas que a eficiência do desenvolvimento dos projetos seja muito maior. Então, eu quero eficácia, mas eu quero eficiência também. E muitas vezes, com o número de projetos que eu preciso desenvolver, e a gente falou, né, sobre escalabilidade, uma coisa é você ter 5 projetos desenvolvendo de forma paralela, outra coisa é você ter 15, outra coisa é você ter 150, outra coisa é ter, né, em algumas empresas, precisa de milhares de projetos ao mesmo tempo. Óbvio que depende muito do tamanho da organização. Quanto mais orientado para serviços, a tendência que a gente enxerga é que o número de projetos seja muito maior, com escopo talvez um pouco menor. Ou seja, a preocupação foi desenvolver uma plataforma que não é um EAD, ou seja, faça aqui esse curso e seja o que Deus quiser, porque a gente sabe, por histórico e por pesquisas, que na ponta vai ter alto grau de mortalidade e não vai sair o resultado que a gente espera. O que a gente não recomenda é liberar um link de acesso a um curso gravado e imaginar que as pessoas sozinhas vão conseguir conduzir um projeto que não tem visibilidade e acompanhamento. Mas o Orbit é uma ferramenta para esse escritório de melhoria contínua, para esse Master Black Belt, para esse Black Belt, gerenciar o portfólio de projetos de diferentes métodos da sua organização, com conteúdo síncronos, assíncronos e ter uma base de conhecimento. A gente vai dar o acesso para quem é cliente de consultoria a essa plataforma e ele pode gerenciar todo esse portfólio a partir dessa plataforma digital. Exatamente. A plataforma ela fica disponível, ela passa a ter uma gestão direta da organização. Então, é algo de fácil utilização, ela é friendly, ela é acessível, é fácil de ser compreendida e usada e também de ser compartilhada por todos aqueles que vão participar ou do projeto ou da gestão. Então, ela é muito fácil de ser aplicada. E é o que eu gosto, né, do Orbit, que foi desenvolvido aí pela CETEC, é justamente, né, esse diferencial. E era algo que a gente já sentia lá atrás, que fazia falta. Não dá pra fazer mais com planilha, né, Márcio? Não dá pra fazer com planilha, e muitas vezes a gente... cada empresa tem um perfil, cada empresa, às vezes, faz uma adaptação, cria lá um SharePoint para compartilhar, mas não é a mesma coisa. A gente está falando de algo que faz muito mais sentido. E, além disso, a questão da formação e da disponibilidade da informação. Tempo real, né? Antigamente, você lembra, né? Antigamente eram as apostilas gigantes que a gente tinha, disponibilizava. A gente carregava com carrinho, inclusive. Isso. E botava na estante, né? Pô, eu tô com um treinamento né? Um negócio gigante sim. ali, de Black Belt, tal, uma apostila gigantesca. Esse conteúdo ele passou a ser muito mais leve, muito mais dinâmico também, mais inteligente para ser compartilhado. E essa questão do síncrono e assíncrono ajuda bastante, mas tem que ter um equilíbrio. A gente sempre
orienta para ter o mínimo possível de lição de casa, né? Resolver na sessão do Vai coaching, na sessão, consultoria, no vai junto, workshop. faz o mínimo de lição de casa, a melhor condição. Não é um Porque checklist, né? Ou seja, o que você fez e o que você vai fazer. Vamos trabalhar junto. Exatamente, porque a gente sabe que o projeto, ele sistematicamente concorre com o processo, Uhum. com o dia a dia das empresas, Sim, das sim, sim. pessoas, né? Das pessoas. Então, assim, o cara está fazendo um projeto, a pessoa está fazendo um projeto e, ao mesmo tempo, tem que tocar o seu dia a dia e fazer, né? E tem essa concorrência dentro do seu tempo. Por isso que, quanto menos lição de casa, melhor, e as pessoas têm uma percepção melhor também. Pô, tô evoluindo, tal coisa, tô caminhando. Senão fica muita coisa, ó, daqui a 2 semanas você volta e fala, e aí, foi feita alguma coisa? Não, por quê, tal? Começam as desculpas, e isso faz com que os projetos não evoluam com a velocidade que se espera. E outra coisa que a gente tem procurado, né, de uma forma sistemática trabalhar, Uhum. é com escopos adequados de projeto. A seleção de projetos, ela é essencial, né? Então, assim, quando a gente fala de seleção adequada de projetos, não é, olha, vamos fazer só uma reuniãozinha tal e priorizar os projetos que estão no backlog. Não é definir o tema. Não é definir o tema, é muito mais que isso. É fazer um trabalho prévio de reflexão, falar, o que vai trazer mais resultado, qual é o escopo. Muitas vezes o pessoal vem com projetos com escopos gigantescos, né, que deverão ser guarda-chuva para geração de vários projetos em paralelo. Aquele projetinho simples, né, vamos aumentar o EBITDA da empresa. Exatamente. Uma coisa simples, né? Singela. É interessante que você tem 2 perfis de champions ou de organizações em geral, né? Você tem aquelas organizações que são muito comedidas com o escopo. Você tem um indicador que flutua por causas comuns, o patamar de mais ou menos 10%, e ele coloca a meta melhorar 1%. É verdade. Então é super, super conservador. Fala, Não faz sentido. Não faz né? sentido com a própria flutuação do processo, esse 1% não faz diferença. Sim. Então, às vezes, existe excesso de conservadorismo e restrição no escopo. Por outro lado, tem, né, o Pink e o Cérebro, né, da Warner, que você quer amanhã dominar o mundo. Então, vamos fazer um projetinho melhorar a empresa, né, melhorar o EBITDA em 10 pontos percentuais. Claro. Isso gera muita frustração, né? Tanto um escopo que não é relevante, que não vai ser visto pela alta direção, como um projeto que é ferver o oceano. Esses 2 elementos precisam ser muito bem trabalhados, né? Existe um ponto de equilíbrio daquilo que pode ser executado e a gente tem uma metodologia para avaliação prévia dos pontos ou riscos associados ao tamanho do escopo, né? Então, você tem que desenvolver o SORT, né? Que é uma metodologia de busca de oportunidades de forma sistemática, que nem todo mundo utiliza, tá certo? Ou tem empresas que têm o seu próprio método, mas ele ajuda a analisar de forma estruturada quais são as grandes oportunidades e já definir os seus business cases e ter aí projetos que estão no caminho certo. Muitas vezes o problema é isso que você falou. Eu tenho um tema de projeto, eu não tenho um projeto. Uhum. É o tema. O que eu quero com isso? Qual é o indicador? Qual é a meta? Qual é o objetivo que eu quero com isso? Eu não tenho clareza, tá certo? Então, aí o pessoal tem que começar do zero e fazer essas definições durante a etapa a definir, Uhum. ao que já deveria ser feito de uma forma antecipada e o que maximiza e acelera o desenvolvimento do projeto. Uhum. Se eu falei que 2 anos é longo prazo, Uhum. quanto tempo deve demorar o desenvolvimento de um projeto, né, de excelência operacional, certo? Mas vai demorar 6 meses, já é longuíssimo prazo. Uhum. Então, Encurtar. deveria ser daí para menos, com certeza. Para isso, eu tenho que ter um escopo adequado de projeto. E dentro da avaliação do SORT, a gente faz uma avaliação. É importante considerar, né? Quando você contrata os consultores, a CETEC, você não está considerando, você não está contratando. Vou cortar aqui. Quando você está contratando o CETEC Consulting Group, você não está contratando somente uma consultoria metodológica, mas sim a nossa bagagem, vivência, experiência, a nossa base de conhecimento dentro daqueles temas. A gente se estrutura por verticais, né? A gente tem heads por vertical e parte do papel é entender o nível de autonomia e a característica daquele tema de projeto para a gente antecipar o encaminhamento do projeto, né? A gente sempre tenta ao máximo antecipar próximos passos.
Ou seja, não é somente uma questão de escopo, mas também entender aquela equipe tem autonomia para execução das potenciais ações que a gente já sabe que vão acontecer. Não é futurologia, mas a gente tem bagagem o suficiente nesses 30 anos para antecipar certos pontos de atenção e reduzir o escopo para que não gere frustração. Ou, eventualmente, encaminhar para as áreas que vão ter que fazer esse apoio em algum momento do projeto, né? O Master Black Belt é um ladrão do bem. Né? Ele rouba um pouquinho da etapa posterior. Vai capotar Ele já antecipa, ele já entende, já Sim. observa lá na frente, ele não precisa chegar naquela etapa, ele já começa a observar o desenvolvimento, fala assim, estamos chegando, estamos direcionando e tal, mesmo que não seja exatamente, mas ele consegue antecipar etapas. E muitas vezes a gente vê o pessoal perdido na análise do método sem e saber da a próxima ferramenta, etapa. sem vislumbrar o desdobramento disso lá na frente. E às vezes você fala, mas vocês estão querendo chegar aonde, né? Qual o impacto disso? E às vezes, quando você acaba focando no método sem enxergar o desdobramento, o projeto acaba tomando algum rumo, algum encaminhamento que pode correr o risco de diminuir a relevância que ele tem. Então, é um ponto importante de atenção. Ou seja, nós temos uma vertical muito focada na indústria automotiva e mobilidade. Nós temos uma vertical com heads específicos de indústria, serviços e healthcare. E a gente tem portfólio de projetos e vivência suficiente para fazer esse roubo do bem, né? Eu, quando conhecia Kaizen, você também, e projetos, pegando o Kaizen como exemplo, a gente já pensava na sexta-feira o que ia ser o plano de ação e para quem que eu tenho que apresentar, porque a gente já fez muitos desses projetos. Ou seja, quando você contrata uma consultoria, você não está contratando somente o método e o treinamento, mas a vivência naquela dor. Claro. É isso, né? Não é só no projeto, é na implementação como um todo, né? Na estruturação da excelência operacional, do escritório de excelência operacional. É isso que a experiência aporta e traz. Uhum. Então, quando nós lideramos e acompanhamos isso nos projetos e nas empresas, você olha e fala assim, eu já sei onde que isso vai se desdobrar e já entendo o impacto que isso terá. Muitas vezes isso é uma questão do processo em si, muitas vezes é uma questão das estruturas e de algumas armadilhas que as empresas têm. Então, a gente consegue evitar isso. Essa pequena roubada que a gente dá, ela é inevitável, porque você, querendo ou não, enxerga mais longe. Quando a gente tem domínio específico, você falou das verticais, né? Nós temos profissionais que têm 30 anos de experiência na indústria automotiva, que tem uma vivência extensa, conhecem os desdobramentos, já viveram, né, tudo, entendem não só a excelência operacional de uma forma individual, mas também a interface com os requisitos específicos de clientes, os sistemas de gestão, as coisas estão muito integradas. Então, a gente entende essa dinâmica e consegue se antecipar e ajudar. A mesma coisa em healthcare. Então, temos aí centenas de casos, tá certo? De desenvolvimento com empresas diferentes e com experiências diferentes que podem já sinalizar, falar assim, pô, eu já vivi isso, né? Então, e a gente sabe que muitas vezes os projetos eles acabam tendo situações recorrentes. Claro, cada empresa tem sua dinâmica, tem o seu perfil, mas muitas coisas são recorrentes. Em serviços, então, nem se fala, é algo, né, muito evidente, a gente enxerga muito claramente projetos que eles acabam, de alguma forma, tomando rumos parecidos, né? E na indústria, não deixa de ser também a própria vivência automotiva remete para a indústria, né? E quando a gente fala de indústria, a gente também consegue certamente enxergar e antecipar esses desdobramentos com base na experiência da equipe. Então, nós temos profissionais especializados em cada uma dessas verticais que aportam não só com método, mas também com a experiência. E acho que talvez a audiência não tenha, né, um entendimento da ordem de grandeza dos projetos, mas a gente permeia uma ordem de grandeza de quase 1.000 projetos por ano que a gente conduz em clientes. E a gente está falando de hard saving e soft saving da casa de bilhões de reais, não milhões de reais. Ou seja, uma base de conhecimento que você deveria acessar com a gente é exatamente o histórico de temas específicos e projetos que a gente pode fazer um encaminhamento melhor. Nesse sentido, e já se encaminhando para a parte final, às vezes a gente vê essa questão da concorrência, né? A consultoria ela tem um papel de mão de obra,
né? E a gente entende a abordagem colaborativa e especialista como um papel fundamental, né? Como reduzir esse medo, essa percepção de que há concorrência entre a consultoria e a área? Ou seja, eu vou contratar uma consultoria, então isso demonstra uma debilidade, ou uma fraqueza, ou uma incompetência da minha área. Por que não é isso? E por que faz sentido acessar essa base de conhecimento? E já colocando o próximo ponto para você completar, Márcio, por gentileza, a gente tem vivido anos desafiadores na economia e políticos em geral, né? Não só no Brasil, mas no resto do mundo. Como grande perspectiva, a disciplina de excelência operacional, ela deixou de ser importante? Então eu já emendo aqui duas perguntas, né? Como reduzir o medo dos líderes e gestores de excelência operacional com relação ao papel da consultoria? E como que você enxerga, agora para esse próximo momento, o papel da excelência operacional como disciplina estratégica? Uma vez eu fiz uma palestra e fiz uma associação dos profissionais de excelência operacional com profissionais da saúde. Então, no final das contas, nós somos todos os profissionais que tratam da saúde empresarial, Ótimo, certo? um bom exemplo. E nesse sentido, nós somos o equivalente aí a médicos especialistas. Então, nós temos um conhecimento específico, nós temos um domínio determinado, nós temos vivência, já vimos muitos filmes. E quando a gente faz a formação da capacitação dentro da organização, essa equipe de saúde empresarial que vai se formar, ou que está em fase de formação e desenvolvimento, ela não deixa de ser especialista também, mas ela é especialista na empresa. Ela é especialista na vivência que ela tem dentro da organização, né? E ela tem que fazer aquilo gerar frutos, maximizar. Então, quando existe a sinergia das duas equipes, é que você tem os melhores resultados. Nós temos clientes e isso, assim, cada vez gerando resultados diferentes, aportando de formas diferentes e com abordagens diferentes. Nós temos clientes de mais de 20 anos que estão trabalhando com a gente em excelência operacional. E todo ano é uma nova jornada, um novo desafio, são novos aportes, são situações diferentes e também, querendo ou não, e a gente mencionou isso, nós trazemos novas formas de gestão e abordagem. É o nosso papel. Que é o nosso papel, e a gente traz as melhores práticas de mercado. Então, nós temos um papel nessa dinâmica de gestão da saúde diferente, ele é complementar ao papel do gestor. Não existe competição. Tá. Muito pelo contrário, existe sinergia. A consultoria que trouxe o resultado, eu precisei da consultoria, então eu não consegui fazer sozinho. Não é isso, né? De forma alguma. Isso acontece quando existe um entendimento, assim, muito limitado e uma visão míope do que está sendo desenvolvido. Óbvio, nós temos a responsabilidade de formar os profissionais, de capacitar esses profissionais, de desenvolvê-los, de preparar a empresa para criar e ter musculatura dentro desse escritório. Facilitar o resultado. Mas nós somos a extensão do Sísifo. Só que esse Sísifo que ajuda não só a levar a pedra para cima, mas ajuda a sustentar e cravar para que a pedra não desça dentro desse morro. Inclusive nesses momentos de inflexão de perda de força. Ou seja, muitas vezes a consultoria tem um papel de ter a memória, né? Porque a gente permeia o tempo e de manutenção nesses momentos de dificuldade, com mais ou menos braço, com mais ou menos intervenção. Ou seja, o nosso papel ele não é estável no sentido de que é um tema só e nem com relação ao tipo de carga de trabalho que a gente faz ou nível de intervenção no processo, né? Não foram poucas as vezes que nas jornadas de implementação nós atuamos aí como o elemento de sustentação. Master Black Belt estrito senso. Literalmente. Então, em alguns momentos nós assumimos, né, o dia a dia, a responsabilidade, a gente foi para segurar, mesmo que de forma provisória, porque a empresa precisou daquilo naquele momento para que a pedra não descesse, né, e não fosse segura, morro abaixo. vamos segurar. Ninguém solta a mão de ninguém. Então a gente segura.
Isso muitas vezes acontece. Nesse momento, a gente muda, na verdade, o nosso papel na gestão da saúde empresarial e faz as adaptações e a gente vai mais para o dia a dia. Então, a gente deixa de ter um papel mais de orientação, de apoio, de formação, para ter um papel de dia a dia, que você mencionou aí com o nome, eu não gosto tanto desse nome, mas né, que seria uma mão de obra, né, de trabalho, que é um trabalho mais intensivo e focado a gente chama de no dia a dia. Dedicada e imersiva, né, a abordagem. Exatamente, ele é dedicado. Né? Ele não deixa de ser especialista e consultivo, mas ele tem um maior grau de dedicação na rotina operacional. Né? Em alguns casos, inclusive, tem empresas que terceirizam parte das atividades com a gente. Sim. E é legítimo. E, na verdade, aí é uma questão de configuração estrutural, o que faz mais sentido para a organização. Isso também é um caminho viável. Mas não existe competição. Né? E a tua outra pergunta tem a ver com a sustentabilidade, a visão da excelência operacional, não é isso? Isso. A gente tem visto que um dos principais desafios das organizações, a gente poderia entrar em vários temas específicos, logísticos, econômicos, mercadológicos, grandes fusões, aquisições, concentração de capital. Mas acho que o grande tema, né, para o futuro próximo é manutenção do crescimento. Então, cada vez mais a gente vê empresas apontando crescimentos mais modestos, layoffs, decrescimento. A excelência operacional dentro desse momento que a gente está vivendo, de alta volatilidade e um crescimento talvez não tão proeminente, né? E a gente tem que olhar mais a questão de custos, eficiência, revisitar os orçamentos. Eu não preciso mais de excelência operacional, então? Eu não preciso de melhoria contínua? Eu não preciso de Lean Six Sigma nesses momentos? Como que você enxerga? Se a empresa tem uma perspectiva de crescimento agressivo de 2 dígitos para cima, excelente, ela precisa de excelência operacional. Não dá tempo, porque a gente está crescendo muito rápido e tudo muda rápido. Justamente é nesse momento que você precisa da excelência operacional. Porque se você crescer sem a sua estruturação, você vai ter problemas de saúde empresarial, certo? Se você é uma empresa e tem uma projeção de crescimento modesta de 1 dígito ou, né, de movimento lateral, você precisa de excelência operacional. Porque é uma questão de sobrevivência e busca de resultado. Então, é necessário reduzir custo, é necessário fazer uma gestão adequada dos seus desperdícios, das oportunidades. Então, você tem que trabalhar na ponta que vai garantir o seu resultado. Além do que, também estimular aí para que as vendas e a área comercial tenham um resultado esperado também. Então, viabilizar tudo isso. Se a empresa está se encolhendo, ela precisa de excelência operacional. Se a empresa está mudando de foco, ela vai, né, ter uma guinada estratégica e vai começar a inovar de forma radical, ela precisa de excelência operacional. Então, assim, Giba, excelência operacional não é uma opção. Excelência operacional, ela é a saúde da empresa. Saúde é uma opção para a sua vida? De forma alguma. Você pode negligenciar a saúde? Jamais. É a mesma coisa para as empresas. Eu não consigo imaginar uma empresa que não foque na gestão das suas grandes oportunidades, que envolve redução de custo, que envolve redução de variabilidade, que envolve eliminação de defeitos, que envolve foco no cliente, que envolve melhoria de processo, que envolve melhores resultados. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha feito trabalhos de excelência operacional sem resultados. Traz resultado de forma sistemática. Então, a grande sacada está em como eu trabalho essa estratégia para não sofrer a síndrome de Sísifo. Ou seja, eu como líder de excelência operacional, responsável por essa área, preciso ou sim estar conectado à estratégia. E é possível, a partir dos temas, da metodologia, das sistemáticas,
garantir que a excelência operacional aponte e seja uma alavanca da estratégia, seja num momento de decrescimento, manutenção ou de crescimento expressivo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Isso para mim é algo que é pré-requisito para uma boa empresa e, acima de tudo, para uma empresa que quer ter a sua diferenciação. Por isso que eu digo, excelência operacional é para todas as empresas. Agora, tem empresas que vão ser boas em termos de excelência operacional, vão ter uma boa saúde, e terão as empresas que serão excelentes em excelência operacional, terão uma excelente saúde. É uma questão de definição de caminhos, mas é importante que os gestores entendam esses caminhos alternativos e que façam as escolhas certas. É ruim ser bom? Não. Não só, né? Pelo contrário, é bom ser bom, mas pode ser ainda melhor. Né? Muito bom. É engraçado que a gente vai batendo papo e a gente vai conectando vários dos temas que a gente vai tendo fora aqui do espaço, né? E já surgem ideias de várias outras conversas. Então, possivelmente, a gente vai ter que marcar outros CETECcasts, né? Pra gente ir detalhando cada um desses temas, porque eu acho que poderiam ser pautas, inclusive, específicas. Será um grande prazer. Considerações finais, Márcio, para nossa audiência. O que você tem como mensagem e o que você gostaria de fazer como lembrete? Eu deixo esse espaço livre para você fazer as considerações finais. Ok. Eu diria que um dos grandes desafios que as empresas têm é justamente fazer as escolhas certas. Estratégia é uma questão de escolha. E fazer essas escolhas não é algo trivial, porque envolve alinhamento, envolve consenso, envolve discussões, mas é muito importante que essa associação seja feita e que você tenha clareza de que saúde é algo que não se pode abrir mão. Excelência operacional é sinônimo de saúde empresarial. Então, não podemos abrir mão. Agora, qual é o caminho? São N alternativas. O que nós gostaríamos que fosse um caminho divertido, interessante, que traga resultados, que seja sustentável e que, acima de tudo, mobilize a empresa para a sua excelência. Essa é a expectativa e, nesse sentido, e é por isso que nós existimos, né, a CETEC traz várias soluções alternativas para que a empresa consiga encontrar a melhor forma de desenvolver e implementar a excelência operacional. Então, como o Giba comentou, sem dúvida nenhuma, existem muitas alternativas e muitos caminhos, e toda vez que a gente abre um tema, surgem vários desdobramentos da análise e da discussão desse tema. Mas, sem dúvida nenhuma, e certamente, é fundamental que a empresa tenha clareza do que ela quer com a excelência operacional. Qual é a jornada que ela vai trilhar e seguir. Então, desejo a vocês muito sucesso e sorte no desdobramento e contem sempre com a gente, seja na consultoria, que seja para bater um papo, que seja para trocar uma ideia, que seja para tomar um café. Sempre contem com a gente. Muito bom, Márcio. Pessoal, gostaria de agradecer. Vocês acompanharam a gente ao longo de todo esse CETECcast. Na verdade, o que a gente deixa de mensagem é uma percepção de que a gente tem de que, no sentido positivo, somos nerds desse grande tema que é a excelência operacional, um pouco do nosso papel continuar estudando, e somos apaixonados pela melhoria contínua e por esse potencial que a gente quer explorar muito mais nas organizações. Então não esqueça de compartilhar esse conteúdo, faça os seus comentários, o que você gostou, o que você gostaria de ver mais que a gente pode aprofundar. A gente fica muito aberto aos feedbacks para que os próximos CETECcasts aí conversem sobre a necessidade de vocês. Muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, no nosso site, na nossa newsletter. Tem muito conteúdo de todos esses temas que a gente abordou com mais profundidade. E como o Márcio bem colocou, a gente está sempre à disposição para bater um papo e tomar um café com vocês. Muito obrigado.